Corintianos reclamaram bastante de um possível pênalti de Marcinho em Roger, não assinalado pelo juiz Leandro Pedro Voaden. O diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, soltou o verbo depois da partida. A gente sabe da limitação do nosso time, da forma que vem jogando, que não vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas acho que já passou dos limites, né? Foram 5, 6 jogos, até um levantamento da própria CBF, o Corinthians é o mais prejudicado. Hoje acho que um pênalti claríssimo, absurdo não ser marcado. Então acho que é preocupante, o Coronel Marinho e a CBF, a gente não vê uma declaração, um posicionamento. Não sei se porque o Corinthians foi contra a nova presidência da CBF, eu não sei o motivo exato, mas já está um absurdo, né? Eu acho que a arbitragem está deixando muito a desejar, não no jogo do Corinthians, mas em todos os jogos, muitos jogos. E isso nos preocupa. A gente não reclama, tem a cobrança também do lado da nossa torcida, de que o Corinthians está quieto. A gente não quer arrumar aqui uma desculpa, o Corinthians não vem fazendo um bom campeonato, é bom que isso fique claro. Mas a gente está sendo muito prejudicado e hoje, mais uma vez, acho que um erro absurdo, muito claro, um pênalti claríssimo. Então a gente só tem a lamentar e esperar que alguma providência seja tomada e que isso melhore, né? Isso está atrapalhando o campeonato e não só o Corinthians, vários outros clubes. Flávio, eu acho isso tão mais do mesmo. Para mim também foi pênalti, o Corinthians foi prejudicado. Mas essa reclamação, a gente sabe que não foi leva feliz quando nada. ele disse que o Corinthians não está bem. Não está bem mesmo. Ele não jogou toda a culpa na arbitragem. Isso já é legal. Isso já é uma coisa, não é verdade? Concordo. Agora que você falou, isso aí dá satisfação para a torcida, aquela coisa de tentar ter alguma vantagem lá na frente. Mas o fato dele ter se frisado, o Corinthians não está bem, ele falou mais de uma vez, eu acho que merece ser ressaltado. Também acho. Não é? Porque realmente o futebol que o Corinthians está apresentando é um negócio pífio. Absurdo. O time não cria chance de gol, não faz. E aí, de repente, você vê eu não acho que o Corinthians vai cair também, não. Acho que a posição na tabela é boa, apesar do número de pontos muito perto da zona do rebaixamento. Mas não creio nisso. Agora, também, apesar de ser uma situação, digamos, ela não é um risco tão grande, mas também não é tão confortável, mas a postura do Jair também me parece muito blasé em relação à situação, sabe? Vamos ver dia 2 como é que fica. Não tem isso, ver dia 2 como é que fica. Corinthians não é um time que pode pensar em dia 2 como é que fica. Tem que dar de tudo e mais um pouco para brigar por título, inclusive. Acho muito pouco você se conformar com a possibilidade de, olha, vamos escapar da segunda divisão e está tudo certo. Não é para isso, mesmo o atual campeão brasileiro, Flávio. O Corinthians, o Jair, desde que chegou, em nenhum momento ele não evoluiu, né? Parece até que apequenou o Corinthians. Ele não evoluiu, ele fica naqueles 30% de aproveitamento, 35%, 34%, que era o que ele tinha no Santos, é muito pouco, né? É pouco demais. Mas tudo bem, claro que não pode colocar a culpa da fase ruim do Corinthians só no técnico Jair Ventura, né? Mas a verdade é que os números, como os meninos disseram, estão bem abaixo do que a fiel torcida espera. Num comparativo com a época que treinou o Santos, onde ele foi demitido em julho, olha só, a performance atual do treinador é bem pior agora. A gente mostrou ontem no Mesa Redonda. O Jair Ventura comandou o Peixe por 39 jogos, conseguiu 14 vitórias, aproveitamento de 44%. No Corinthians, o treinador teve à frente por 13 jogos, venceu apenas 3, aproveitamento de 33%. E aí, qual Jair é melhor, o do Corinthians ou do Santos? Botafogo. Porque no Santos e no Corinthians, Deus me livre. E até porque o Santos foi vítima de uma violência que começou com o Elano. Sim. E depois o Levir, para minha surpresa, manteve e o Jair aperfeiçoou, que foi o Santos retranqueiro. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com o Santos, né? O Santos, a semana passada, completou 12.500 gols, é o time no mundo que mais fez gols. Aquela história de DNA ofensivo. Então, realmente, e agora no Corinthians é pior, muito pior do que do Osmar Loss. Quer dizer, não dá, né? Isso aí é o que eu tenho falado. O Corinthians, ele tem um ótimo projeto para ser rebaixado. Mas já não era hora desse time do Corinthians, com esse tempo de trabalho que o Jair tem, de ter um padrão tático de jogo? E tem, né? Fechado, não consegue atacar. Mas é chutão, eles não tocam uma bola, não faz uma jogada ensaiada. É muito ruim. Imagina, 13 jogos, em 13 jogos ele ganhou 3. 3 jogos? Isso é campanha do Paraná, pô. Não dá, né? E assim, por mais que você questione, e questione com argumentos, como perdeu o Rodriguinho, perdeu um monte de gente, tudo isso não se discute. Mas o esquema dele, né? Mas, por exemplo, quando ele vai a campo com Gabriel e Ralf, por exemplo, né? Não foi o caso ontem, mas
sabe? O Corinthians tem jogadores lá que podem trabalhar na criação. Tu botou o Arauz ontem, tudo bem. Tem o Matheus Vital. Acho que a ideia de jogo né? dele é uma ideia de jogar fechado. Exatamente. Ele trabalha desse jeito, né? E aí fica complicado, não está funcionando. O Jair não será um bom treinador? Talvez. Eu não estou dizendo que não. Ele é jovem, né? Mas não está virando no Corinthians e não está evoluindo. Esse é o ponto. Você não vê evolução no time do Corinthians. Ele está marcando passo, está do mesmo jeitinho. Então, acho que é uma coisa para ser repensada realmente. Se é o caso de ter um treinador que não está evoluindo, né, no time do Corinthians. Você mandaria ele embora agora? Não. Você mandaria ele embora agora? Não, claro que não. Tem que assumir o que fez. Tem que assumir o que fez.